De todos os personagens de Hunter x Hunter, o Croro Lucifer tem o melhor recurso de escrita. Isso porque a habilidade de Nen do Croro tem capacidade de roubar outras habilidades de Nen, armazená-las e usá-las posteriormente no momento mais conveniente. Isso dá uma vantagem absurda ao Croro, já que o Togashi pode dar a ele a habilidade que achar melhor em qualquer momento da trama, já que nunca foi estipulado um limite de habilidades que ele pode ter. E até o presente momento, ele já apresentou 10 habilidades roubadas, logo, isso torna o Croro o personagem mais imprevisível da obra. Se juntarmos isso com muita experiência e um intelecto ridiculamente aguçado, ele pode ser considerado um dos usuários de Nen mais perigosos de toda a obra, alguém que de fato não pode ser subestimado. O Croro até o momento já usou 11 habilidades de Nen, mas não tem essas mesmas 11 habilidades, já que algumas sumiram do seu livro devido às suas regras e restrições. Antes de falar sobre as habilidades, quero falar um pouco sobre as capacidades físicas e de Nen do líder das aranhas. O Croro, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores combatentes de Hunter x Hunter. Ele lutou mais de uma vez com a família Zoldyck no primeiro duelo, lutando contra Silva, e em seu segundo impasse foi contra Silva e Zeno ao mesmo tempo, onde na ocasião tentou roubar as habilidades de Zeno. Segundo o próprio Zeno, a proficiência de Croro em combate é tão boa que em uma luta até a morte, a vitória dele sobre Croro seria incerta. E só lembrando que Zeno é um dos melhores assassinos do mundo. Possivelmente, o ponto mais fraco de Croro é sua força física. O líder da trupe fantasma não demonstrou grandes capacidades físicas como outros personagens, mas ainda assim conseguiu perfurar o crânio de um inimigo com uma caneta, arremessou um homem adulto com apenas um braço e pôde acertar Hisoka tão forte que o fez cuspir sangue. Lembrando que Hisoka é tão forte e resistente que fazê-lo sangrar sem ele permitir é algo bem raro em Hunter x Hunter. Uma coisa que destaca o Croro de forma absurda é a sua velocidade. Segundo a Pakunoda, o Croro tem capacidade de desviar de golpes com duração de 0,2 de segundo. Isso pode ser colocado em prova na luta contra os Zoldyck, já que mesmo não lutando para matar, o Croro conseguiu desviar da maior parte dos golpes de Zeno. Além disso, conseguiu acertar o pescoço de Neon Nostrade em uma velocidade tão absurda que ninguém que estava em volta da garota ou as câmeras de segurança do local conseguiram captar o movimento. A agilidade do Croro também não fica muito atrás de sua velocidade. Ele já se demonstrou capaz de correr na lateral de um prédio, recuperar o equilíbrio após ser golpeado desviando de golpes posteriores, além de conseguir desviar de projéteis enquanto estava em pleno ar. Mesmo sem um porte físico robusto, o Croro é um ótimo lutador corpo a corpo, sendo capaz de lutar enquanto mantém a sua guarda fechada para ataque em suas costas, como afirmou Silva na batalha contra ele. O Croro também é capaz de usar vários princípios básicos e avançados de Nen para aprimorar suas capacidades físicas, além de ser extremamente habilidoso com qualquer tipo de arma branca. Além de ser um ótimo lutador, o Croro ainda tem um intelecto de nível genial. Desde muito jovem, as ideias de Croro já eram acatadas pelos anciões da cidade Meteoro, e ainda quando criança ele era fluente em 3 idiomas diferentes. Com essa capacidade intelectual e de análise, o Croro conseguiu rapidamente entender o tipo de revolução tecnológica que aconteceria na cidade Meteoro com o advento da internet. E com a capacidade de análise vem também a capacidade de montar estratégias. E o Croro é genial aqui também. Em vários momentos, o Croro se demonstra preparado para situações onde ele vai se envolver. Ele ficou totalmente calmo a ser capturado pelo Kurapika, conseguiu lutar com Silva e Zeno ao mesmo tempo e ainda planejou uma forma de derrotar Hisoka. E segundo o próprio Croro, a sua estratégia na ocasião era perfeita e ele tinha plena convicção que venceria o Hisoka, que é absurdamente habilidoso, algo que pouquíssimas pessoas poderiam afirmar. E para muitos que puderam ver essa luta, que vai do capítulo 351 ao capítulo 357 do mangá de Hunter x Hunter, viu que o Croro é um personagem a qual não se pode deixar nem pensar. Qualquer tempo e recurso dado a ele em uma luta pode facilmente ser fatal. Falando sobre as capacidades de Nen, o Croro é um prodígio da classe de especialização. Mesmo com pouca idade, ele já tem um grande conhecimento sobre suas capacidades de Nen e muita proficiência em vários princípios básicos e avançados de Nen. Sem sombra de dúvidas, o que é o maior potencial do Croro é o Hatsu. Isso porque a sua habilidade de Nen permite que ele utilize técnicas de várias categorias diferentes com absurda maestria. Não sabemos se essa maestria é fruto da sua habilidade de Nen ou se é apenas a capacidade de uso que o Croro tem com essas habilidades roubadas. O que podemos saber claramente é que as reservas de aura do líder das aranhas é consideravelmente grande,
já que ele pode usar várias habilidades simultâneas repetidamente enquanto mantém o seu reino prolongadamente durante as lutas. Antes de falar um pouco sobre as habilidades que o Croro já roubou, eu quero explicar um pouco sobre a habilidade original do Croro, o Segredo do Bandido. O Segredo do Bandido é uma habilidade de especialização, e ela tem duas capacidades primárias. A primeira é roubar habilidades cumprindo um determinado número de condições. As condições para roubar as habilidades são ver a habilidade sendo usada com os próprios olhos, fazer perguntas sobre a habilidade de Nen e ter a pergunta respondida, e fazer o alvo tocar a mão na capa do livro de Croro. Todas essas condições têm que serem cumpridas em um período máximo de 1 hora, e não existe uma ordem correta, logo podem ser feitas em qualquer ordem. A segunda capacidade da habilidade de Croro é usar as habilidades roubadas. Para isso, basta o Croro conjurar o seu livro e abrir na página que tem a habilidade que ele quer usar. Inicialmente, o Croro tinha que deixar seu livro aberto em sua mão na página da habilidade que estava sendo usada, e isso limitava o uso de habilidades de 2 mãos. Porém, o Croro encontrou uma brecha na sua habilidade e criou um marcador. Esse marcador é uma habilidade de Nen, que é uma extensão do Segredo do Bandido, chamado Double Face. Com esse marcador, o Croro pode marcar a página da habilidade que ele vai usar, e com isso ele pode fechar e guardar o seu livro, deixando assim as 2 mãos livres. Além disso, o Croro pode colocar o marcador em uma página e abrir o livro em outra página, usando 2 habilidades simultaneamente. É claro que para criar o marcador, o Croro teve que impor mais restrições à sua habilidade, restrições essas que não foram especificadas ainda. Durante o capítulo 358, o Croro fala sobre devolver a habilidade de Shaunark. Não se sabe como esse processo de devolução é feito, mas é possível que possa ser feito à distância. Contudo, se uma pessoa morrer, a habilidade dessa pessoa que morreu some do livro do Croro, mas ainda existe uma habilidade que permaneceu após a morte do dono original. Recentemente, no capítulo 406, nos foi revelado que a habilidade do Croro pode ser aprimorada. Segundo o Croro, para que ele possa roubar uma habilidade Nen poderosa, antes de cumprir as condições padrões de sua habilidade, ele precisa roubar tesouros de nível nacional como uma condição prévia. Como citei anteriormente, cada habilidade roubada que o Croro usa, ele usa com absoluta maestria. Não se sabe se essa maestria é algo natural da capacidade do próprio Croro ou uma capacidade dada a ele pelo Segredo do Bandido. Explicada a habilidade original do Croro Lucifer, vamos para as habilidades roubadas na ordem que elas foram usadas pelo Croro. A primeira habilidade roubada pelo Croro e apresentada na obra foram os peixes interiores, que aparecem no capítulo 97 quando o Croro luta com o assassino da máfia. Na ocasião, a técnica é apresentada. Essa habilidade consiste no uso de bestas de Nen. Essas bestas de Nen são uma espécie de peixes feitos de ossos que só podem ser usadas em uma sala completamente fechada. Os peixes são carnívoros e ao devorar partes do corpo do seu alvo, o alvo não sente dor nem sangra, mesmo se tiver um ferimento fatal. O alvo não vai sentir absolutamente nada, porém, aos peixes serem dissipados, todos os ferimentos passam a serem sentidos pelo alvo. O Croro usou 2 peixes na ocasião, mas é possível que ele possa usar uma quantidade maior. A categoria de Nen dessa habilidade possivelmente é a conjuração, já que 2 bestas de Nen com habilidades próprias foram usadas. A segunda habilidade usada por Croro foi o Pano Divertido, usada no capítulo 99 na luta contra Silva e Zenozoic. Essa habilidade pertencia originalmente ao Coruja, um dos integrantes das Bestas das Sombras. Essa habilidade consiste na conjuração de um pano. Esse pano pode ter seu tamanho alterado de acordo com a vontade do usuário. Ao cobrir totalmente algo com o pano, esse objeto pode ser capturado e encolhido a ponto de caber na palma da mão, como foi demonstrado no capítulo 77. É possível encolher até mesmo um carro. Após encolhido, uma espécie de bolsa é formada e ela pode ser desfeita, devolvendo o tamanho original dos itens encolhidos a qualquer momento que o usuário da técnica queira. No capítulo 77, o Coruja capturou até mesmo o Nobunaga, mostrando que é possível capturar pessoas mantendo-as totalmente ilesas. No capítulo 99, o Croro tentou capturar o Zeno com essa habilidade, mas ele não obteve êxito. Como sabemos que o Coruja é um conjurador e pelas características da técnica, ela é claramente uma habilidade da categoria de conjuração. A terceira habilidade que o Croro usou na obra foi o Adorável Escritor Fantasma, técnica que pertencia a Neon Nostrade e foi roubada por Croro, que usou a habilidade para ver o futuro dos membros da Trupe Fantasma no capítulo 104. Essa habilidade consiste em coletar algumas informações específicas do seu alvo e com isso fazer uma previsão precisa sobre eventos que irão acontecer para as 4 semanas do mês que está se seguindo, sendo uma quadra do poema para cada semana. Se você estiver na segunda ou terceira semana do mês, o poema ainda vai falar sobre as semanas que se passaram.
Caso você morra antes da última semana, a previsão terá apenas o número de quadras referente ao número de semanas onde você está vivo no mês em questão. Para poder prever o futuro de uma pessoa, o usuário da técnica precisa que o alvo escreva em um pedaço de papel o seu nome completo, sua data de nascimento e o seu tipo sanguíneo. Enquanto escreve a previsão, o usuário da técnica fica em uma espécie de transe e não consegue ver o que de fato seu punho escreveu. A Neon acreditava que se ela lesse a previsão das pessoas, as suas previsões perderiam a precisão, por não ser algo impessoal, mas o Croro pôde debater sobre cada previsão sem muitos problemas. Essa habilidade é da categoria de especialização, tanto pelas características incomuns com as outras categorias de Nen, tanto pelo fato da própria Neon Nostrade ser um especialista. Uma curiosidade é que no capítulo 377, Shizuko pede a Croro que ele use a técnica novamente para ver o seu futuro, e o líder das aranhas afirma que a habilidade sumiu do seu livro, indicando que a Neon possivelmente está morta, já que toda vez que alguém morre, as habilidades roubadas deste que morreu somem do livro de Croro. A quarta habilidade do seu livro que o Croro usou foi o teletransporte. Essa habilidade foi utilizada uma única vez no capítulo 106 para impedir um confronto entre Nobunaga e Hisoka. Na ocasião, o Croro teletransportou o Nobunaga para uma posição diferente da qual ele estava, impedindo que o Nobunaga atacasse Hisoka. Não podemos ver nenhuma alteração no ambiente, o que indica que Nobunaga não foi trocado de lugar com algo. E como o Croro estava de costas para Nobunaga, enquanto usou a habilidade, isso indica que ele não precisa ter contato visual com o seu alvo. E não sabemos se ele só pode usar essa técnica em terceiros ou em si próprio. Como essa habilidade foi usada uma única vez e não tivemos nenhuma explicação sobre ela, não sabemos muitas informações, incluindo a categoria a qual ela pertence. Porém, o teletransporte é algo característico de emissão. A quinta habilidade que o Croro teve em seu livro foi apresentado no início da luta contra Hisoka no capítulo 351. Essa habilidade foi o Black Voice. O Black Voice era uma habilidade de Shaunark que foi emprestada a Croro exclusivamente para lutar contra Hisoka. Essa habilidade consiste em fixar uma antena em seu alvo. Após a antena fixada, o usuário da técnica pode controlar completamente o alvo por meio de um celular específico. Essa manipulação é extremamente precisa, onde vários comandos complexos podem ser dados ao alvo que é controlado por meio do celular. Para o uso da habilidade, as antenas usadas eram objetos reais, e tanto Shaunark quanto o Croro só utilizaram duas antenas ao mesmo tempo. Possivelmente, quanto maior o número de antenas, menos precisa seria a manipulação, então eles fizeram disso uma espécie de restrição. Essa técnica ainda tem uma habilidade extra que se chama piloto automático. Com essa habilidade, o usuário do Black Voice fixa uma antena em si próprio com um comando específico previamente estabelecido. Ao fazer isso, por um certo tempo, o usuário vai ganhar uma quantidade significativa de aura e atributos físicos elevados. Ao ativar o piloto automático, o usuário entra em um estado de transe, onde tudo o que importa é o comando previamente estabelecido. Porém, ao término do piloto automático, uma grande fadiga muscular atinge o usuário e o usuário não tem lembrança de o que aconteceu durante o tempo de transe. O Black Voice é claramente uma habilidade de manipulação. Entretanto, é muito provável que o piloto automático use de forma significativa o Nen de aprimoramento, devido ao aumento repentino de aura e status físicos. A sexta habilidade que o Croro demonstra também aparece no capítulo 351. Essa habilidade se chama Sol e Lua. A habilidade Sol e Lua pertencia a um ancião da cidade Meteoro, cidade onde Croro cresceu com outros membros da trupe. Em algum momento, o Croro roubou essa habilidade. Essa é uma das habilidades que o Croro só pode usar com seu marcador, já que é uma habilidade que necessita do uso das duas mãos. Ao ativar essa habilidade, duas marcas aparecem nas costas das mãos de Croro, uma marca de Sol e uma marca de Lua. Quando Croro toca algo com as mãos enquanto a habilidade está ativa, ele pode fixar um sinal de positivo e negativo, a depender com qual mão ele toque. Quando esses sinais de positivo e negativo se tocam, acontece uma explosão. Essa explosão pode acontecer de forma instantânea ao toque das marcas, porém, para extrair o máximo de potência das explosões, é necessário manter os sinais contrários em contato de 3 a 5 segundos. Durante a explicação de Croro, ele disse a Hisoka que apenas as marcas explodiam. Porém, durante a luta, ele fez um corpo com as marcas explodir, encadeando uma explosão em uma cabeça que estava separada do corpo, cabeça essa que destruiu a mão de Hisoka. Essa habilidade tem uma peculiaridade. O dono original dessa habilidade já morreu, porém a habilidade não sumiu do livro de Croro devido ao Nen pós-morte. Não se sabe que tipo de vínculo esse ancião tinha com o Croro, mas o Nen pós-morte fez a habilidade permanecer no livro de Croro e ainda ficou mais forte. Inicialmente, essa habilidade era desativada quando o usuário removia as marcas das próprias mãos.
Com isso, os sinais de positivo e negativo desapareciam do seu alvo. Agora, devido ao NEM pós-morte, uma vez que as marcas de positivo e negativo sejam colocadas em um alvo, elas nunca vão desaparecer até serem explodidas definitivamente. Mesmo que o próprio Croro feche seu livro ou morra, as marcas vão permanecer. Além dessa habilidade interferir diretamente nas regras do livro de Croro, ela interfere nas regras da galeria falsa que Croro usou durante a luta. Isso porque as cópias criadas a partir da galeria falsa desaparecem ao Croro dispersar a habilidade. Porém, se o Croro criar uma cópia com a galeria falsa e marcar essa cópia com um sinal de positivo ou negativo, a cópia não vai sumir devido à presença da marca de Sol e Lua, que só vão sumir quando explodirem. Não sabemos de fato qual a categoria de NEM que essa habilidade pertence, mas ela mostra uma combinação de emissão e transmutação. E como citado anteriormente, uma das habilidades que o Croro usou em conjunto com Sol e Lua foi a Galeria Falsa. Essa habilidade também aparece na luta contra Hisoka, porém no capítulo 352. Essa habilidade originalmente pertencia a Kotope, e assim como o Black Voice de Shalnark, foi emprestada ao Croro para que ele pudesse completar a estratégia que ele montou para enfrentar o Hisoka. A Galeria Falsa é uma técnica que depende do uso das duas mãos. Ao tocar com a mão esquerda em algo, você consegue conjurar uma réplica idêntica com a sua mão direita. Essa habilidade pode criar cópias instantâneas de praticamente qualquer coisa, porém, existem algumas limitações. A Galeria Falsa não consegue copiar funções, ou seja, é possível criar uma cópia de um carro, mas o carro não vai ser funcional. Da mesma forma, se a habilidade for usada para copiar uma pessoa, essa pessoa vai se parecer apenas um convincente cadáver. As cópias conjuradas a partir da Galeria Falsa podem ser dissipadas a qualquer momento pelo usuário da técnica, ou se dissiparem sozinhas após um período de 24 horas. Porém, o usuário da técnica pode rastrear todas as cópias que ele criou em tempo real, já que as cópias são imbuídas com o princípio EN. E como eu disse, essa habilidade pertencia ao Kotope, e como ele era um conjurador, essa é uma técnica de conjuração. A próxima habilidade demonstrada por Croro foi o Carimbo da Ordem. Essa habilidade foi utilizada também para enfrentar o Hisoka e apareceu no capítulo 352. Essa habilidade permite que o Croro conjure um selo e marque um alvo. Ao marcar esse alvo, o Croro pode dar ordens vocais através de NEM de manipulação. Porém, essa habilidade tem algumas limitações. O selo não pode ser usado em pessoas ou cadáveres, apenas em bonecos ou marionetes. Para que o boneco seja considerado válido para a técnica, ele tem que ter cabeça. Então, se o selo é colocado em um boneco e sua cabeça é arrancada, a habilidade se dissipa. Ao contrário da habilidade de manipulação de Shalnark, o Carimbo da Ordem pode controlar até 200 bonecos ao mesmo tempo. Entretanto, os manipulados por essa técnica cumprem apenas comandos simples. Além disso, se por acaso o comando dado for contra a natureza de uma pessoa que for copiada e está sendo manipulada, esse comando pode não funcionar. Ao criar cópias de pessoas com a Galeria Falsa e marcar elas com o Carimbo da Ordem, o Croro teve que trocar a ordem de matar Hisoka por pegar Hisoka, porque algumas marionetes não estavam obedecendo o comando inicial. Essa habilidade usa a classe de manipulação e conjuração, porém o aspecto mais forte aqui é a manipulação, o que categorizaria a habilidade como uma habilidade de manipulação. A última habilidade que o Croro usou contra Hisoka foram as Mãos Convertidas. Essa habilidade também aparece no capítulo 352. Eu sei que pode parecer estranho, mas é porque o Croro, quando vai lutar contra o Hisoka, ele explica todas as habilidades que ele vai usar. Talvez isso seja uma condição nova do Segredo do Bandido que a gente não sabe, mas por algum motivo ele quis explicar todas as habilidades. Então, muitas habilidades apareceram no capítulo 351 e no capítulo 352. Mas voltando à técnica, as Mãos Convertidas. Essa técnica necessita do uso das duas mãos para ser ativada. E uma vez ativada, o Croro pode usar o seu livro livremente em uma de suas mãos. Uma vez ativa, a técnica marca as mãos do Croro com setas. Ao tocar em alguém com a mão direita, o Croro dá sua aparência a quem ele tocar. Ao tocar uma pessoa com a mão esquerda, o Croro assume a aparência dessa pessoa. E ao tocar com as duas mãos ao mesmo tempo, o Croro e a pessoa trocam de aparência instantaneamente. Porém, essa habilidade apenas altera o visual do alvo da técnica, não muda habilidades ou personalidade. A categoria de NEM dessa habilidade é desconhecida, porém suas características lembram vagamente os princípios básicos de conjuração, já que a habilidade conjura uma aparência baseada em outra pré-existente. A última habilidade que o Croro demonstrou na obra apareceu no capítulo 406, dentro do navio baleia, enquanto o Croro está procurando alguém. E essa é uma habilidade de rastreio, chamada Disque Amor 6700. Com essa habilidade, o Croro conjura um telefone. Ao descrever o seu alvo, um número de 6 a 20 dígitos é gerado.
Ao ligar para esse número, você recebe instruções sobre a localização do seu alvo. Porém, se o usuário da técnica estiver muito longe do alvo, o telefone não vai conseguir identificar a posição exata do alvo e vai notificar que ele está fora do raio de alcance da técnica, dizendo para não refazer a chamada, esperar determinado tempo ou mudar de posição. Segundo o Croro, existe um número limite de chamadas que dá para fazer por dia, mas esse número não foi especificado. O que tudo indica é que essa é uma habilidade que pertence à categoria de conjuração e é uma das habilidades perfeitas para o Croro, já que ele pode rastrear pessoas pelas habilidades que ele deseja roubar. Até o presente momento, essas foram as 11 habilidades que o Croro já demonstrou na obra, mas como eu falei no início do vídeo, ele pode ter outras mais. Pelo menos ele está atrás de mais uma. A habilidade é essa que ele julga essencial para derrotar o Hisoka definitivamente. Mas vocês acham que o Croro vai conseguir derrotar o Hisoka com essa habilidade roubada? Ou ele vai dar de cara com o Hisoka antes? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Por esse vídeo é isso, se você gostou, deixe seu like para fortalecer o canal e não se esqueça de hypar o vídeo. Tudo de melhor para vocês e até o próximo vídeo.